Bom dia. Houve um pequeno atraso, mas isso não importa, não é? Hoje eu venho falar com vocês, conversar com vocês, ou explicar a vocês, não sei bem, coloque aí, sobre o perdão. Já faz algum tempo alguns meses, né? Que alguém perguntou sobre o perdão, sobre a inveja. E eu tenho dito o seguinte: quando a gente aprende sobre o bem, sobre o que deve, o que é bom para a vida, o que traz paz, o que traz harmonia, o que traz alegria, o que traz a bondade, o que traz o que é de bom, o restante a gente esquece, porque quando a gente foca neles e fica muito falando neles, eles acabam acontecendo em nossa vida. Em minha vida, naquele caso como eu estava falando agora, né? E por isso eu preferi não dar foco à inveja, não dar palco para a inveja, e vou falar sobre o perdão. O perdão traz vida. O perdão, há tantas facetas do perdão que nós precisamos aprender, e é por isso então que eu vou falar hoje sobre o perdão. Uma das primeiras coisas necessárias é a definição de perdão. Uma psicóloga disse assim que o perdão é basicamente uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimento em relação a uma pessoa que o prejudicou, independente de ela merecer isso ou não. Uma outra pessoa colocou o perdão como sendo uma prática a ser adquirida como estilo de vida. Não explicou, é profundo, mas ela não disse muito sobre o conceito realmente de perdão. Oi, Alessandra. E a Bíblia diz que o perdão é uma ação que deve ser praticada 70 vezes 7. Já pensou o que é isso? Já contou quantas vezes é isso? E a Bíblia mostra, então, que é uma ação para se livrar da culpa, é uma ação onde nós nos libertamos de ofensas, de dívidas e libertamos outros também. E cabe, então, lembrar que o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Que às vezes as pessoas perdoam os outros e esquecem de se perdoar. Deixa eu só ver aqui se a luminosidade está legal. Pronto. Então, se esquecem também de que o perdão deve ser liberado por si mesmo. Melhorou agora, né? Deu um claridade. E eu quero começar com um texto, então, desse aqui. Já comecei, mas agora eu gosto muito desse livro, que é Valores que a Bíblia ensina. E o perdão é um princípio, é um valor que você e eu precisamos para as nossas vidas. Então, vou ler aqui. O perdão. Não cometerás atos impuros. É um registro de Lucas, capítulo 7. Um dia, um fariseu chamado Simão convidou Jesus para jantar. Jesus aceitou o convite, entrou na casa de Simão e sentou à mesa. Uma mulher, conhecida pela sua vida desregrada, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, pegou um vidro cheio de perfume e foi pedir a Jesus que ele lhe perdoasse os seus pecados e seu mau comportamento. Quando chegou, ela se jogou aos pés de Jesus e os lavou com suas lágrimas. Os enxugou com seus cabelos e os ungiu com perfume. Simão, ao ver tudo o que aquela mulher estava fazendo e observando que o mestre não a repreendia, começou a pensar: se Jesus fosse realmente um profeta, ele perceberia que aquela mulher, conhecida pelo seu mau comportamento, ele viraria as costas. Jesus viu a dúvida da mulher refletida no rosto de Simão e lhe disse: Simão, eu quero lhe contar uma história. Fala, meu mestre, disse Simão. Uma pessoa tinha 2 devedores. Um deles devia 500 moedas de ouro e o outro 50.
Como essas pessoas não podiam pagar, o credor foi e pagou a dívida de ambos. Qual deles você acha que ficou mais feliz quando a sua dívida foi perdoada? Perguntou Jesus. Simão então disse: Suponho que foi aquele que devia mais dinheiro, disse Simão. Justamente você julgou bem, respondeu Jesus. Apontando para a mulher, disse a Simão: Você está vendo aquela mulher? Eu entrei na tua casa e você não me ofereceu água. Ela, em compensação, lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não se preocupou comigo, Simão, mas ela não parou de cuidar de mim. Você não ungiu a minha cabeça com óleo e ela borrifou os meus pés com perfume. Por isso, eu te digo que todos os seus pecados lhe serão perdoados, porque ela demonstrou seu amor por mim. Jesus então falou para a mulher: Teus pecados estão perdoados. Vai em paz. E o livro conclui dizendo assim: O perdão é uma bênção em dobro. É abençoado quem o pratica e também quem o recebe. O que se aprende com isso? Que perdoar é esquecer as ofensas recebidas e desculpar os erros do outro, fazendo-o sem rancor para assegurar uma boa convivência. A pessoa capaz de perdoar sabe que nenhum ser humano é perfeito, que todos erram e que por isso deve-se estar disposto a perdoar. Se formos os primeiros em perdoar, nossas faltas e erros futuros serão perdoados. Esse livro trouxe uma palavra aqui que eu vou dizer como eu penso. Ele diz que perdoar é esquecer. Perdoar é não sentir mais dor quando você fala sobre alguma coisa. Perdoar não é passar uma borracha no sentido de que você vai esquecer. Houve uma ferida, a cicatriz fica ali, mas nessa cicatriz você não vai ter mais dor. E sobre perdoar, eu quero destacar ainda ontem, desejo destacar ainda sobre ontem, que foi o Dia da Felicidade. Dia Internacional da Felicidade. Eu não sou uma pessoa que fica muito ligada em datas, não sei porquê. Porque eu acho que todas as datas, elas foram instituídas para que nós, como humanos, que não praticamos o amor, digamos assim, fôssemos lembrar de tantas facetas em que quando se pratica o amor, são esquecidas. Todas as facetas do amor são juntas em uma, e quem pratica o amor e está ocupado, está lembrando de praticar o amor, não fica lembrando de determinadas coisinhas, porque elas fazem parte do dia a dia como um todo. Por exemplo, o mês de março é dia disso, dia daquilo, dia daquilo outro. Se houvesse o respeito, se houvesse o amor ao próximo, e a Bíblia diz que tudo começa por si mesmo, não haveria tantas datas para lembrar que tem dia da mulher, que tem dia do homem, que tem dia da criança, que tem dia da mãe, que tem dia do pai. Por que, Alzair? Porque na minha filosofia, cabe que quem ama, respeita a todos. Que quem ama, lembra-se que o outro precisa do respeito tão quanto eu preciso. E a questão do perdão é assim também. Se eu perdoo, se eu sou perdoada, eu entendo bem que aquilo me faz. E eu proporciono esse bem também a outras pessoas. Mas eu vou ser, então, um pouco mais específica, não vou me delongar, mas eu vou ser mais específica, trazendo benefícios do perdão para vocês. Eu fiz aqui uma impressão de um material para eu não me perder, mas também para destacar algumas coisas importantes. Já falei sobre o porquê do perdão. O que é o perdão? O conceito do perdão. Como o perdão pode ajudar você? Eu achei muito interessante quando, fazendo a minha pesquisa para esse texto, para essa compilação do que eu estou falando, ele diz que o perdão pode ajudar a melhorar a sua saúde mental e emocional, porque ele leva à superação de sentimentos, desses sentimentos que eu já falei. Um dos males do momento, da atualidade, e isso não é só Brasil, isso não é só Europa, isso é em todo mundo.
Um dos males da atualidade é a saúde mental. Seria o bem, né? Mas é o mal. É que a grande proporção, a grande estatística, eu não lembro do número agora especificamente, mas eu me lembro que nas pesquisas de 2019 e 2020, apenas 14% da população que sofria com problemas de saúde mental eram adolescentes. 25% da população mundial, e a porcentagem foi bem específica quanto ao Brasil, 25% da população sofrendo com problemas de saúde mental, que vai de burnout, que vai de depressão, ansiedade e todos mais. Todos esses estão incluídos como problemas que estão encaixados na saúde mental. A saúde mental e emocional é básica para que você consiga gerir aquilo que está à sua volta, para que você consiga gerir a própria vida. Uma pessoa com problemas mentais, ela é colocada como incapacitada para realizar muitas de suas atividades. Uma pessoa com problema mental, ela precisa de ajuda. Mas um dos problemas, um dos acarretadores, digamos assim, um dos fatores que acarretam isso da saúde mental, é justamente das pessoas não reconhecerem e não procurarem ajuda. Como eu estou trabalhando com liderança cristã de uma forma bem mais específica, é natural perceber que muitas dessas pessoas dizem, mas eu estou bem, a minha fé está bem, eu não tenho problemas. E quando a gente quando eu começo a fazer perguntas, ela percebe que há uma falta de conscientização do que é realmente a necessidade de cura emocional. Não vou dizer que você não está bem, eu vou dizer que você apenas precisa estar consciente de que a saúde mental é muito mais do que ser considerado maluco, como se considerava antigamente, né? Antigamente, um termo até interessante. As pessoas eram colocadas no hospício, há muitas pessoas hoje no hospício. Eu me lembro que quando eu estudei em Recife, no seminário de educadoras cristãs, de educação cristã, era ladeado por hospícios. Um lá logo ao lado e o outro atravessando a rua tinha outro. E eu não sei quantas dessas pessoas foram recuperadas, foram restauradas. O que eu sei é que hoje existe a possibilidade de você adquirir saúde mental se você começar reconhecendo essa necessidade. A saúde mental, o perdão, especificamente dizendo, é a razão que você precisa lembrar para transformar a sua própria vida. Ultimamente, eu sempre soube que o perdão era algo necessário, a partir do conceito da fé, especificamente dizendo. E ele não pode ser colocado aqui como algo à parte da fé. É bíblico. Jesus ensinou isso. Olha a história de Simão e daquela mulher que chegou com o perfume para lavar os pés de Jesus. Olha só as tantas outras histórias, quando aquele rei que colocou duas mulheres estavam brigando por causa de uma criança, e ele, em sua sabedoria, ele disse, vamos então partir essa criança ao meio. E a verdadeira mãe disse, não, deixa com ela. Por quê? Ela perdoou aquela pessoa que estava com insanidade mental e estava fazendo um ato impuro e ilícito no sentido de roubar uma criança que não era sua. A atitude de perdoar, esse para mim é um dos principais, traz o bem-estar psicológico, melhora a sua saúde mental, o bem-estar psicológico e físico. Pessoas que não perdoam alojam dores na carne. Já ouviu falar das dores psicossomáticas, das doenças psicossomáticas? Elas vêm para o físico. E fisicamente falando, o perdão muitas vezes está relacionado à diminuição da frequência cardíaca, da redução da pressão arterial e o alívio do estresse. Também pode reduzir a fadiga e melhorar a qualidade de sono. Quantas pessoas com quem eu tenho trabalhado dizem, eu não durmo bem.
E fica aqui, então, a primeira dica, digamos assim, né? Se você começar a perdoar, e por isso que eu disse, faça uma listinha das pessoas que você precisa perdoar e daquelas que você precisa pedir perdão. Se essa listinha está aí com você, daqui a pouco você vai usá-la. E em termos psicológicos, o perdão elimina a experiência negativa do estresse e do conflito interno. E, ao mesmo tempo, ajuda a restaurar sentimentos, comportamentos e pensamentos positivos. E aí vem, Osaí, é fácil perdoar? Não. Quem disse que é fácil? É um desafio. E se você está procurando, saúde física, mental, espiritual, está procurando saúde para que você consiga aprender mais, absorver e saber praticar, se você está precisando melhorar o seu cognitivo, se você está precisando melhorar as suas finanças, o perdão é inevitável. Então, não é fazer por obrigação, mas fazer pelo simples fato de que vai trazer saúde e transformar a sua vida. Então, vamos ver agora algumas sugestões que irão ajudá-lo a aprender a perdoar. O primeiro é praticar a meditação. Você medita? Algumas pessoas não. Outro dia eu perguntei, você medita? E apenas uma pessoa me disse, eu medito. Outra, eu voltei e perguntei, você medita? Marca lá. E ela disse, sim, às vezes. A meditação, seja ela qual for, ela ajuda a melhorar a qualidade de vida. Desculpa, eu tenho que botar aqui a testar. Ela ajuda a melhorar a qualidade de vida. Se você está no Facebook, eu vou pedir que você vá para o Instagram, porque o meu telefone que está com o Instagram não está com a bateria bem. Então, eu vou lhe convidar para ir para lá, porque pode ser que eu desligue aqui, tá bom? Vou tentar deixar aqui. Continuando, então. Aprender a perdoar é fácil? Não, é um desafio. E justamente por ser um desafio, talvez você comece a encarar como algo mais necessário para a sua vida. Veja bem, praticar a meditação. A meditação leva você a um estado espiritual, a um estado intelectual, a um estado geral, que é muito melhor para a sua vida. A meditação nos ajuda no processo de aprender a perdoar. Como? Para meditar e perdoar adequadamente, nós precisamos estar cientes da razão pela qual estamos meditando. E quando feito com propósito e compreensão, a meditação terá valor e um resultado positivo. No entanto, se meditarmos sem um forte propósito, nossa meditação se tornará simplesmente uma ação aleatória. Eu estou participando agora de um grupo de meditação dirigida que foi criado pelo meu mentor, George Soares. E como tem sido proveitoso para mim. Eu já meditava, mas eu meditava mais voltada para a Bíblia. E agora eu estou meditando, voltando com um propósito, voltada para um propósito. E isso tem me ajudado muito. A meditação tem um valor positivo. E não seria assim, se não fosse assim o resultado, não seria aconselhada, né? O primeiro é buscar a meditação. O segundo é buscar entender por que a pessoa faz o que faz. Uma das formas mais simplórias e profundas contraditoriamente, né? Simplória e profunda, de dizer, uma das formas de entender o que a pessoa faz é lembrando do seu passado. Todos nós tivemos um passado diferente. Todos nós tivemos vivemos experiências que nos levam a agir como nós agimos. Todos nós, mesmo numa família, por exemplo, eu venho de uma família com 7 filhos, e cada um desses 7 filhos tiveram experiências diferentes. Talvez passaram por um mesmo momento, mas para uns foram mais profundos do que para outros. E superar agora eu falo de minha família ou não, né? Superar determinadas experiências
leva a necessidade de passar por um processo de entender o porquê você passou por determinada coisa. Então, a sua experiência determina o que você faz e por que você faz. E se falando da vida de empreendedor aqui na Europa, houve vários momentos em que eu passei por experiências que não havia necessidade se fosse pela minha vontade de passar. Eu não escolheria passar, mas eu me lembro, as minhas experiências e as experiências do outro, estão nesse processo que pode ou não causar o conflito. Eu sempre preferi me ater fora de conflitos. Mas muitas pessoas têm aquilo de que as suas experiências determinam que elas querem aquilo, né, de alimentar um vício, como a gente diz, de alimentar um vício que leva essa pessoa a ficar instigando o outro, a ficar espizinhando o outro. E por mais inteligência emocional que você tenha desenvolvido, às vezes é desafiador, muito desafiador, conviver com essas pessoas. Então, a minha escolha foi passar, não experimentar mais esse tipo de experiência. Eu, então, saí do projeto em que estava e comecei por mim mesmo. Buscar entender o porquê a pessoa faz. E aí vem, na minha pesquisa tem assim, olhar para as pessoas de diferentes perspectivas é o primeiro passo para aprender a perdoar. Pense na razão que pode ter motivado a pessoa a te magoar. Será que o comportamento dela era parte do mecanismo de defesa? E aí vem, a pessoa age a partir do mecanismo de defesa. Ela não quer ser atingida, então ela se coloca na posição de defesa, como se que tudo que viesse para ela fosse algo que fosse atingi-la negativamente. Do que ela está tentando se defender? Pode ser que esteja sofrendo com certas questões psicológicas, e uma delas é a depressão, outra delas é a ansiedade. Pessoas ansiosas, pessoas que vivem no futuro, tendem a se defender de tudo, porque ela não está vivendo o presente, ela não sabe o que é o agora lhe traz. Ela não tem a noção, não tem a ideia, não tem a percepção de que é o agora que define o seu futuro. E as pessoas que vivem no passado vivem de experiências negativas, geralmente. Elas trazem a dor para o presente e, enquanto elas não se livram dessa dor, do seu passado, elas não conseguem viver o presente. O presente é determinante para que você entenda a necessidade do perdão. Fazer perguntas diferentes e tentar entender por que alguém se comporta dessa maneira cria compaixão e reduz os sentimentos negativos em relação à pessoa que nos causou dano. E, se possível, tente conversar e discutir o evento infeliz em detalhes. Eu evito isso de discutir o evento infeliz. Eu prefiro fazer perguntas ou então me calar até que a pessoa se apazigue consigo mesma. Certifique-se de que falar com a pessoa quando estiver calmo e focado e não com raiva e irracional. E aí nós lembramos, eu lembro a você, quantos momentos infelizes você teve no passado por conta de uma surra, e a surra foi dada no momento de raiva, no momento de irracionalidade, um momento em que não havia a consciência de que aquilo poderia afetar a você, poderia ter afetado de diversas maneiras. Então, entender, o primeiro é a motivação, o primeiro é entender, fazer meditação. E o segundo, então, buscar entender o porquê que a pessoa pode estar agindo assim. O terceiro é expressar suas emoções. Você precisa estar consciente de seus sentimentos e da maneira como eles afetam seu corpo e mente. Os sentimentos afetam corpo e mente. E nosso corpo registra todas as emoções que sentimos, e isso afeta nosso sistema imunológico, equilíbrio hormonal e química do cérebro. Existem várias maneiras de expressar suas emoções de maneira saudável. A primeira coisa que você pode fazer é liberar sua raiva, mas sem descontar quem te fez mal nas pessoas ao seu redor. Já viu pessoas que dizem assim, me dá licença, aí vai lá e pronto.
Ela preferiu liberar a raiva da sua maneira, para não liberar em cima da pessoa. E a melhor maneira de fazer isso, de expressar a emoção, é realmente muito primitivo. Você pode ir a um lugar, o exemplo que eu falei agora, né? Onde ninguém irá ouvi-lo e gritar. E você pode também bater, rasgar ou quebrar coisas lá no oculto. E certificar-se de não se machucar nem outra pessoa, não se machucar, não machucar outra pessoa e também não quebrar algo valioso. Use essa raiva a seu favor e não deixe que ela domine a situação. Pessoas que se deixam dominar pela raiva são pessoas infelizes e pessoas que certamente não alcançarão sucesso. Chorar e dar a vazão, sucesso ou prosperidade, né? Melhor dizer assim, e isso vai para todos os sentidos da sua vida. Chorar e dar vazão à tristeza também é uma opção, e isso lhe permitirá libertar toda a tensão que sente por dentro. E, além disso, conversar com um psicólogo ou com uma coach como eu. O quarto, então, redefinir seus limites. O quinto, deixa aí. Eu gosto desse deixa aí. O quarto, então, deixar de expressar, depois de expressar todas as suas emoções negativas, sinta-se à vontade para criar novos limites no relacionamento que você tem com a pessoa que lhe magoou. Isso pode incluir não ver a pessoa até que você tenha tempo suficiente para curar ou estabelecer novas diretrizes na relação. A coisa mais importante a fazer é garantir proteção a si mesmo e as suas emoções. E o quinto, então, deixar ir. Eu gosto muito da expressão dos holandeses aqui, que eles dizem loslaten. Los, deixa, é soltar, laten, deixa. Então, deixa sair, deixa solto. Deixar ir é uma das etapas mais eficientes quando falamos em perdoar. O abandono total pode acontecer em poucos dias, mas também pode levar anos. Você pode se sentir melhor logo em seguida e tempos depois encontrar-se sofrendo novamente. Isso é uma coisa natural. Você não pode perdoar e curar instantaneamente. Escuta bem essa parte. Você não pode perdoar e curar instantaneamente, nem pode escolher quanto tempo levará para fazê-lo. Dê a si mesmo algum tempo e espaço e expresse seus sentimentos e espere. Acredite, a liberdade irá acontecer, mas ela só acontecerá quando você decidir abrir mão e deixar ir. Aprender a perdoar é algo que lhe dará empoderamento e com certeza irá elevá-lo em todas as esferas do ser. Vamos sair agora da teoria? Isso ajudou você? Alessandra precisa perdoar alguém? Chayana precisa perdoar alguém? Marluce precisa perdoar alguém? Os outros, você que vai ouvir isso depois, precisa perdoar alguém? Pega então aquela listinha que eu disse, né? Faça uma listinha e traga. Perdoar é deixar ir. Perdoar é estabelecer limites para que o outro não ultrapasse os seus limites, os limites que você impõe e lhe magoe. Perdoar é se colocar num processo para a aprendizagem do perdoar, do próprio perdão. E é um processo em que você vai, então, meditar e aprender a acalmar o seu pensamento, acalmar as suas emoções, para que você possa, então, efetivamente perdoar. E perdoar é também buscar e entender o outro. É aplicar a empatia. Entender o outro. Você pode até não aceitar o fato, mas é aplicar a empatia para que você possa abrir o seu coração para aplicar o perdão. Perdoar, então, é reconhecer que alguém errou contra você. Contudo, optar em deixar o rancor de lado, a relação a essa pessoa. O que a Bíblia diz sobre o perdão? Essa é a minha parte favorita. Mateus 6,14 diz: de fato, se vocês perdoarem os homens os males que fazem, aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Então, é uma via de mão dupla.
É perdoando que se recebe perdão, vamos dizer assim. E quando você libera o perdão para alguém, você também recebe o perdão para alguém. Mateus 11:25 diz: quando vocês estiverem orando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está nos céus, que recebe a missão de boca agora, também perdoe os pecados de vocês. Então, ao orar, você precisa limpar o seu coração de mágoa, de ressentimento, para que o perdão seja aplicado a você. Provérbios 17:9 diz: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Isso é uma prática que nós vemos sempre, né? Pessoas colocando mais, mais combustível na briga alheia. Essa pessoa não é conhecedora da prática do perdão. E aquele que alimenta questões separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão busca a amizade. Quando você perdoa, quando você libera o perdão, você também encontra amigos. Olha só que lindo. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. A Bíblia diz ainda, em Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. É outra versão. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Então, é praticar o perdão porque você já foi perdoado no ato da cruz. E quando você lembra que você foi perdoado, o seu coração está mais propício a se abrir e perdoar. Segunda Crônicas 7,14, um dos versículos chaves para o mundo, para o país, para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lucas 6:37. Não julgueis e não serás julgados. Não os condeneis e não serás condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Quer dizer, se você perdoa, você também abre a porta para que outros perdoem a você. Mateus 18:21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus então lhe disse: Não lhe digo até 7, mas até 70 vezes 7. Salmos 86:5. Pois tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que em ti invocam. Gente, é uma lista, eu anotei aqui pelo menos 46 versículos que fala sobre o perdão. E quando eu coloquei a título de curiosidade o que a internet traz sobre o perdão, apareceu tantos textos que falam a mesma coisa, de maneiras diferentes, mas focando que o perdão traz saúde. E há um versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui, que diz: o perdão traz saúde para a alma, cura, saúde para os ossos. Eu vou encontrá-lo e vou colocar aqui, falar para vocês. Mas eu quero então mostrar para vocês, talvez seja um reforço do que já foi falado, mas mostrar 8 pontos pelo qual você precisa aplicar o perdão. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar não é ter amnésia. Nós somos seres criados por Deus com uma memória. E não é como no computador que você pode ir lá e apagar todos os dados. Mas perdoar é algo que funciona como um mecanismo de proteção, de forma a tomarmos medidas para que essa situação não aconteça. Perdoar não é esquecer. Perdoar é um processo em que você traz cura para a sua vida, aliviando o estresse, reduzindo a pressão arterial e fortalecendo o sistema imunológico.
Hoje em dia costuma-se dizer, os cientistas costumam dizer que através das pesquisas feitas, é visto que o câncer é algo que também tem a ver com a saúde mental. Pessoas que alojaram na carne raiva, estresse e tantos outros sentimentos negativos por falta de aplicação do perdão. Qual a importância do perdoar? É importante porque nos livra desses sentimentos negativos. E em um dia como ontem, que foi o Dia Internacional da Felicidade, você pode dizer, eu sou feliz sempre. E eu me lembro que esse foi um dos posts que eu fiz em um dos perfis que eu tenho no Instagram e que gerou uma interação interessante. Pessoas compartilharam a necessidade da felicidade é hoje tão iminente, mas as pessoas se esqueceram ou não sabem ainda o porquê deve aplicar o perdão. O perdão, ou porque se é feliz, né? A pessoa feliz é aquela que pratica o perdão. E quanto mais ela pratica o perdão, ela vai se lembrar da gratidão. E quanto mais ela se lembrar da gratidão, ela vai celebrar. E não há como uma pessoa que perdoa, é grata e celebra, ser infeliz. A pessoa que perdoa, é grata e celebra, ela é uma pessoa feliz. Por que o perdão liberta? Porque o perdão, mais do que a desculpa, é um ato profundo. O perdão é um movimento que parte da compreensão do que significa ser humano. Esse é o perdão que liberta. A humanidade que é conferida a nós, pessoas, vem junto com a responsabilidade de se zelar por si mesmo e pelo próximo. Como surgiu o perdão? A palavra perdão é perdonare, que no latim tardio tem o significado de doar. Quem perdoa, doa. No fundo, ao fazer isso, você doa o seu direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Você doa o seu direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Explica a psicoterapeuta Lana Harari. Ou seja, você abre mão de sentir-se vítima de algum ato ruim. E olha, essa questão me lembrou vitimizar-se. Todo aquele que se vitimiza é uma pessoa que ainda não entendeu que ela precisa abrir mão do ato de ser vítima. Quando a pessoa abre mão do ato de ser vítima, a vida abre em várias cores. Vamos usar o arco-íris aqui. Ela abre em várias cores. A pessoa passa a perceber que nem tudo é mais cinza, os tons de cinza, né? Nem tudo é mais cinza, mas passa a ter cores. Um rosa claro, passa a ter cor do amarelo, passa a ter do vermelho, e cada cor tem um significado na vida. Eu gosto muito do vermelho, mas estou usando agora mais rosa. Eu gosto dessa combinação. E tudo isso tem um significado na vida. E a pessoa que não perdoa é porque ela ainda não entendeu os vários significados que isso pode trazer para a sua vida. E vem, quais as razões, 8 razões pelas quais o perdão precisa praticado. Como já disse, o perdão é o ato consciente de abrir mão do ressentimento. Você fez aquela listinha? Não, então faça agora. Quantas pessoas que só dizem assim, eu sinto mágoa porque eu lembro disso. Faz uma listinha aí de quantas pessoas você ainda sente mágoa. De quantas pessoas magoaram você. Faz uma listinha aí de quantas pessoas você também magoou e precisa pedir perdão. E aí vem o orgulho, né? O orgulho que entra como um fator que impede a pessoa tanto de perdoar quanto de aplicar o perdão, de ser perdoada, de ir lá e dizer, me perdoe, me desculpa. Ao contrário do que muitos acreditam, o ato não necessariamente implicar no esquecimento dos agravos. Perdoar, uma pesquisa,
Um número cada vez maior de pesquisas indica que o perdão, longe de ser um gesto de pouca importância, proporciona uma série de benefícios à saúde. E esse que eu vou mostrar para vocês agora é uma compilação da revista Galileu Globo. Eu achei interessante essa compilação e por isso eu vou trazer para vocês agora. Os benefícios mentais e físicos do aprender a perdoar. Se depois disso vocês saírem desse encontro aqui se dizendo misericórdia, eu não tenho como perdoar, eu digo misericórdia por vocês. Primeiro, o perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Você quer viver? Algumas pessoas dizem assim no dia de aniversário: longa vida, lhe desejo 170 anos. Mas imagina uma pessoa viver 170 anos com um coração cheio de rancor, um coração sem perdão, um coração em que há somente cinza. Imagina um coração cinza, né? Como é que esse coração vai bombear saúde para o corpo? Não tem como. Então, ao desejar feliz aniversário, diga para o outro: eu desejo que você tenha uma vida de perdão. Você está desejando vida longa e saudável. Um estudo de 2011 do jornal Behavioral Medicine mostrou que pessoas que praticam o perdão condicional, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpa ou prometa não repetir a ofensa, têm propensão a morrer mais cedo do que os outros que perdoam incondicionalmente. Você quer viver longo? Perdoe. Os pesquisadores explicam que o pedido de desculpas pode ajudar a dar um arranque no processo, mas se for indispensável, as chances para um perdão verdadeiro diminuem. As pessoas, aquelas que causam uma ofensa, nem sempre vão satisfazer tais condições, e a parte ofendida não tem o poder de fazer com que ocorram, dizem os pesquisadores. O próximo aqui: perdoar te deixa menos nervoso. Você anda nervoso e impaciente? Eu tenho ouvido muito o seguinte: eu ando impaciente, eu quero ter paciência. E eu digo assim: não peça paciência, porque é algo que vai ser exercido em circunstâncias em que você precisa ter controle das suas emoções, em que você precisa ter controle da sua impulsividade. E se você é impaciente, você precisa então começar por outro lado, que é justamente da aplicação do perdão. De perdoar a si mesmo. Eu estou falando aqui não é apenas de perdoar outros, não. E tem um ponto que diz que é perdoar a si próprio. Então eu vou andar mais rápido para chegar lá. O segundo, perdoar deixa menos nervoso. O nervosismo crônico causa efeitos na pressão arterial e no batimento cardíaco. E por isso a meditação, né? Para trazer as batidas cardíacas a um nível normal. Enquanto perdoar de verdade pode levar à redução no estresse e, portanto, conter o nervosismo. A resposta é simples. É impaciente? Você ainda não perdoou da forma que deveria. Ou precisa aplicar mais perdão. É cada dia dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, até que isso se torne uma prática automática em sua vida. Desafio, mas é. A doutora Karen Swartz, em um comunicado do Hospital John Hopkins, disse o seguinte: existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado. Crianças que estão crescendo absorvendo a mágoa do pai ou da mãe, geralmente com aquele que ele convive mais. Por quê? A fala precisa ser moldada, precisa ser assertiva a partir da sua comunicação interior. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de mágoa, você pode falar polido como for, eloquente como for, persuasivo como for, mas no fundo, aquele resquício de mágoa sempre vai aparecer. As pessoas dizem assim, às vezes: fulano falou tão bonito, mas tem algo que... E é justamente isso, a transparência dos sentimentos. Persistir no ressentimento
além de aumentar a irritação, também provoca tristeza e sentimentos de perda de controle. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é: o que é que mais te irrita? Por que é que você está irritado? E aí vem uma série de perguntas, que eu não vou fazer aqui agora, né? Uma série de perguntas que faz lembrar onde você foi magoado. Ficar preso ao rancor causa aumento em atividades fisiológicas, como tensão dos músculos da face. Uma pessoa que só anda assim, né? Uma pessoa que não ri, uma pessoa tensa, falta aplicar o perdão. Tensão nos músculos da face, batimento cardíaco, pressão arterial e suor. Terceiro, melhora a saúde em todos os sentidos, até o sono. Isso eu já mencionei antes, eu vou repetir. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, raiva e depressão. A vítima anuncia as ideias de vingança e se sente menos hostil, irritada ou chateada a respeito das experiências, diz a pesquisa da Universidade do Tennessee, quando descobriram que a limpeza das emoções negativas desempenha um papel importante para a manutenção do bem-estar. Se você ontem questionou aquele post de felicidade, você precisa perdoar. Se você ontem disse, eu não sou feliz, você precisa perdoar. Se você ontem, no Dia Internacional da Felicidade, questionou aquele post no sentido de dizer, como é que eu vou dizer? Esse post não tem função, você precisa perdoar. 4. Fazer as pazes o ajuda a perdoar a si próprio. Quando quem fez algo errado foi você, ser absolvido pela pessoa que você magoou ajuda substancialmente no processo de auto-perdão, descobriram pesquisadores da Universidade de Baylor. Em um estudo publicado no Journal of Positive Psychology, eles descobriram que quem pede perdão por um agravo tem maiores chances de perdoar a si mesmo. Uma barreira que as pessoas enfrentam para perdoarem a si próprias é que elas pensam que merecem se sentir mal. Nosso estudo descobriu, diz lá o pessoal da Positive Psychology, nosso estudo descobriu que fazer as pazes nos dá permissão para deixar as coisas passarem. Vocês estão, então, precisando fazer as pazes consigo mesmo. Gente, 11:55, estou quase uma hora aqui, vou me apressar. 5, seu coração agradece. O principal motivo que é a prática da indulgência se mostrou capaz de diminuir a pressão arterial em diversas pesquisas. Quando a pessoa perdoa a outra, ambas apresentarão redução na pressão arterial. Então é bom perguntar a todo mundo que está numa cama de hospital, né? A quem você precisa perdoar? Ou a quem você magoou que você precisa se perdoar? 6, bota um aí a mais. 6, pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Eu vou contar para vocês uma coisa. E já fazendo também propaganda, digamos assim, ou divulgando o método CIS que acontece no final de março e no início de janeiro. É uma época preciosa para você entender tudo isso que eu estou falando agora de uma forma teórica sobre o perdão. Eu apliquei a minha vida o perdão como, digamos, um estilo de vida, mas eu aprendi muito mais a perdoar a partir do método CIS. Isso aqui ficou mais nítido para mim. E isso, então, por isso que eu digo aqui, vale a pena fazer o método CIS, que vai acontecer agora no final de março e início de abril. 31 de março, se eu não me engano, até o dia 3 ou 4 de abril. É uma imersão em você mesmo, quando você vai descobrir quem você é na realidade. E algumas pessoas dizem assim, mas eu não sei, eu não posso. Pode. Você pode tudo naquele que lhe fortalece. Se é para a sua saúde, você vai encontrar uma maneira de fazer.
E é tão bom que você pode até dividir o pagamento da forma que você quiser. Vai lá no link da bio, está em todos os meus perfis, está um link lá do Linktree e você pode clicar lá, buscar Método CIS Brasil, Método CIS Portugal, Método CIS Europa. E no Brasil tem duas modalidades, uma que é em São Paulo, onde acontece ao vivo, e nas unidades onde em outras capitais do Brasil. Então, gente, se você quer saúde, se você é pai e mãe, quer educar os seus filhos com amor e limite, entendendo o que é isso do limite, faça o método CIS, porque vai haver mudanças significativas em sua vida, em todas as áreas. Se você está precisando perder peso, as emoções ajudam também a perder peso. O controle das emoções, o resgate de si mesmo. Eu já falei que em janeiro eu fiz o método CIS, meados de janeiro eu fiz o método CIS, e de janeiro até fevereiro, e foi um período em que eu me dispus a fazer vários estudos do autoconhecimento, fiz uma grade curricular a partir da Febracis, e tudo isso me ajudou a, em menos de 2 meses, perder 6 quilos. Olha aí, perder 6 quilos. Então, o autoconhecimento traz isso, e o perdão fortifica muito mais. E no 6, então, benefícios ao sistema imunológico. Quantas pessoas... assim que eu ia falar. Eu era uma pessoa que eu andava com todo tipo de alergia, ainda tenho algumas intolerâncias, mas eu estou voltando a uma alimentação mais variada. Mas eu percebo também que o deixar o glúten e outras coisas me fizeram melhor, me fizeram bem. O açúcar, café sem açúcar, gente, que delícia. E então, o meu sistema imunológico melhorou. Você fica menos propensa à doença. Quantas crianças que hoje estão com um nível de alergia, de tantas intolerâncias, disso, daquilo outro, que estão sendo diagnosticadas com TDAH ou sei lá o quê. A primeira coisa a fazer, pai e mãe, fazer um autoconhecimento, um estudo, uma imersão no autoconhecimento. E eu digo a vocês, comece pelo método CIS. E se vocês ainda não têm condições, ou não querem agora começar o método CIS por exigir de deslocamento e tal, sei lá o quê, vai haver sempre uma historinha, como a gente coloca, para adiar. Eu trabalho com autoconhecimento e tenho visto pessoas que estão aqui, inclusive, assistindo essa live, que têm falado dos benefícios que o processo de autoconhecimento tem trazido à sua vida. Seria interessante vocês dizerem aí, escreverem aí. Eu mudei, eu tenho tido melhorias na minha vida a partir do autoconhecimento. 7. Pode fortalecer seu relacionamento depois de uma traição. Eu tenho visto casamentos serem desfeitos quando um acompanhamento poderia resgatar o relacionamento. A filosofia de uns anos para cá se tornou casa separa, né? Felizmente isso está tendo agora uma nova visão a partir disso do autoconhecimento, porque quando você se conhece, você cria empatia pelo outro, e quando você se conhece, você perdoa. E no caso da traição, eu sei que é algo muito desafiador o perdão, mas eu sei dizer para você que é algo perfeitamente possível. E eu posso ajudar você nesse processo. Perdoar o parceiro ou a parceira após uma traição pode ser a chave para salvar ou até fortalecer o seu relacionamento. Consigo mesmo até, tá? E em um artigo publicado pela American Psychological Association, os pesquisadores viram e mostraram que, nesses casos, o perdão facilitou e muito o processo de recuperação do trauma da infidelidade, garantindo mais satisfação na relação e mais comprometimento mútuo. Você talvez tenha se separado, esqueceu de perdoar a pessoa? Perdoe. Porque se você entrar no outro relacionamento, eu digo para você com uma porcentagem muito ampla de que as chances são grandes de que você não vai ser feliz no próximo relacionamento. Mudou de pessoa, mas a pessoa que é você está entrando num outro relacionamento com mágoa.
e entrando num outro relacionamento sem trabalhar as suas emoções. E oitavo e último ponto, quem perdoa pode se proteger do estresse a longo prazo. Você vive estressado? Perdoa, meu amigo, minha amiga. Possuir a habilidade do perdão prediz uma saúde positiva, tanto mental quanto física. De acordo com o estudo também que eu já havia falado. E os pesquisadores mostraram que a indulgência parece proteger contra os efeitos negativos do estresse na saúde mental. Gente, então vou concluir dizendo, não é blá blá blá, vai e perdoa. Sabe aquelas pessoas que Jesus disse assim, pega a tua cama e anda? Que Jesus disse assim, está perdoado, vai, não peque mais. Vai tanto até meio do caminho, vai, percorre tal, vai lá, se lava. Jesus estava dizendo isso para que houvesse um período de reflexão e ele pudesse lembrar que alguém estava liberando para ele algo que ele precisava também liberar para o outro. Concluindo, o perdão vai melhorar a sua vida 200%, se eu assim posso dizer. E agora eu quero pedir a você que, se você está com aquela listinha ou não, se você fez uma listinha das pessoas que você precisa perdoar, quando eu terminar aqui e você quiser falar comigo, me chama e eu vou falar com você. Manda uma mensagem dizendo, aí, quero falar com você sobre o perdão. E se você precisa trabalhar o perdão com essas pessoas, o primeiro é, você pode evitar o confronto. Você pode evitar o confronto. Algumas pessoas dizem que você tem que ir lá pela a pessoa e pedir perdão. Nesse caso, eu digo, se você magoou o outro, você precisa ir pedir perdão. Mas se alguém magoou você, você precisa liberar o perdão e você pode fazer isso sozinho. É aquilo do, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está nos céus. Diz assim, Senhor, essa pessoa me trouxe um prejuízo. Essa pessoa prejudicou a minha saúde. Essa pessoa tem sido um obstáculo para mim alcançar a prosperidade em todos os setores da minha vida, alcançar melhores resultados. Eu coloco essa pessoa diante de ti e eu libero o perdão. Faça isso com todas as pessoas que você escreveu nessa lista. E com aqueles que você é quem magoou e precisa pedir perdão, envia uma mensagem, marca um café, faz alguma coisa, mas não passa de hoje sem pedir perdão. É bilateral. Eu peço e eu libero. E eu sinto o reflexo na minha vida. O que é que você deseja? Chegar a um ponto de que você precisa passar anos sendo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra. Não estou dizendo que isso que toda pessoa precisa fazer isso, mas é aconselhável que todos tenham alguém que possa acompanhar nas questões psicológicas, mentais, espirituais. Você precisa ter um mentor espiritual. Você precisa ter um mentor emocional. Você precisa ter um mentor que de repente pode lhe aconselhar em todos esses setores da sua vida. E olha, nós trabalhamos com 11, 10 mais um dedinho, né? 11 setores, 11 pilares na vida. E eu quero dizer a você que se você não perdoa, as suas finanças não andam bem. Se você talvez seja inconsciente que você precisa pedir perdão ou que você precisa perdoar alguém. Mas é nessa autoanálise, nessa reflexão que nós ajudamos, que eu ajudo você a lembrar se você precisa ou não pedir perdão a alguém. Ou perdoar alguém. Perdoar todos nós precisamos. Pai e mãe, para que possamos honrá-los. E muito cuidado com isso de colocar o pai e mãe contra a parede. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe é que tem vida saudável, é que tem vida longa. É o único mandamento com promessa. Honra teu pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, o perdão precisa ser efetuado ao nosso pai e nossa mãe. Você fez isso, Azaí? Fiz.
E sempre que eu lembro de alguma coisa com dor, eu vou lá e perdoo. Não apenas a pai e mãe, mas a outras pessoas também. Isso acontece na família, aí acontece. E você pode, então, evitar o confronto fazendo isso sozinho. Gente, é um processo lindo, o processo do perdão. E o processo começa quebrando as barreiras físicas também em casa. Pai, mãe, filho, abraça seu filho. Ah, mas o filho não responde o abraço. Abraça. Começa abraçando aos pouquinhos. Abraça, nem que seja pela obrigatoriedade daquele gesto, mas você está trazendo saúde para a sua família. E dê um abraço em si mesmo. E diga, eu estou liberando para mim o perdão. Faça isso assim, ó. Parabéns. Porque você está tendo coragem, humildade e sendo verdadeiro ao dizer, eu preciso aplicar o perdão na minha vida. E se você quer saúde mental, perdoe. E eu vou concluir dizendo, essa sua lista precisa ser ticada, olha, mas seja verdadeiro diante de si mesmo, diante de Deus que a tudo vê. Não seja tolo, porque os tolos têm um fim, como diz a própria Bíblia, que não é o dos melhores. Então não seja tolo, faça a sua lista e vá, como eu falei, num processo simples, mas diário, pedindo perdão. E se alguém daquela lista ainda volta na sua memória, causando dor, perdoa. 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Um dia? Não. Pode passar um mês, pode passar um ano, mas aquela dor precisa sair do seu coração. E essa dor está lhe deixando doente. Essa dor está lhe deixando doente. Ou físico, ou espiritual, porque não crê em Deus, não crê no que Deus faz, ou psicologicamente, porque não está concentrando nas coisas que são precisas, que precisa ser feito. Gente, saúde mental é muito mais profundo do que uma simples live pode dizer. Mas eu trouxe aqui para vocês reflexões que são de pesquisadores, que são de pastores, mas acima de tudo, que tem a palavra maior, o livro maior, como eu costumo dizer, que é a Bíblia. E Deus nos fez para ser felizes. É tanto que ele disse a Adão e Eva, crescei e multiplicai. O que vocês precisam fazer é apenas manter, porque eu já fiz tudo por vocês, então vão ser felizes. E a minha palavra hoje para você é, vá ser feliz. Mas primeiro aplique o perdão. E se você precisar de ajuda, eu sei que tem alguém aqui que precisa de ajuda, manda uma mensagem para mim e eu vou ajudar você nesse processo de perdoar. Que o seu dia seja um dia melhor, seja um dia feliz. E a partir de hoje você diga, mesmo que ainda não sinta isso, mas que você diga, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Até que você realmente consiga exalar isso na sua vida como algo realmente que condiz com o seu rosto de felicidade. Amém? Bota aí um amém. E deixa o seu comentário nessa live sobre o que você acha sobre o perdão. Não é o que você acha no sentido de que, que eu acho que não. É uma lei. É lei. Costuma assim. E olha, diz a Bíblia aqui, quem não ama a si mesmo, não ama seu próximo. Então você precisa começar também se perdoando, tá? E sem mais delongas, obrigado por estar comigo aqui durante esse período. Betânia, eu mandei uma mensagenzinha para você. Se não recebeu, devolve não, responde. Diego, que acabou de entrar. Suzana. Olha, gente, vocês estão aqui acompanhando um encontro internacional. E olha só como é bom isso da internet, né? Para eu trabalhar com vocês, se morar aqui onde eu moro, a gente pode até se encontrar. Mas isso aqui é uma possibilidade de trazer saúde para vocês. Como eu também estou recebendo a saúde. Eu tenho um coach, tá? Então, eu tanto libero quanto eu recebo. Então, isso aqui, a internet, é um lugar que nós podemos bendizer outras pessoas. Então, agora, olha, vai lá, perdoa, me diz o resultado do perdão na sua vida. E se precisa de ajuda, fala comigo, tá? Um bom dia e
sucesso na arte de perdoar.